gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei da leitura de Ventos Nômades, livro da Manuela Marques. Gente, eu já estava bem ansiosa pra leitura desse livro, porque eu venho conversando com a Manuela há um tempo, né? E ela me contou que queria que eu lesse, então eu já estava empolgada, especialmente por ser um livro de contos e também por ser um livro que iria abordar em primeiro plano o tema viagens. Então é uma coisa que eu me interesso muito, que eu gosto muito de fazer, adoro viajar. Então eu tava muito empolgada pra ler e pra contar pra vocês, né, o que eu achei dessa leitura. Aqui tá o livro Ventos Nômades, são 10 contos e o que foi mais interessante pra mim foi a forma como os contos eram diferentes em sua essência, mas eles conversavam entre si, sabe? E a forma também como a Manuela narrou cada história, porque enquanto eu lia os contos, eu meio que sentia que ela participou daquilo. Eu conseguia pensar e visualizar como se ela fosse a protagonista de cada história daquela. Porque a forma de narrativa era tão intensa, a forma como os personagens estavam vivendo as situações ali eram tão, assim, fortes pra mim como leitora, que eu não conseguia não pensar que aquilo não existiu, que era apenas uma história contada. Então foi uma sensação muito maluca que eu fui tendo conforme eu ia lendo os contos, e eu achei isso muito interessante. Ele é um livro fino, ele tem aproximadamente 100 páginas, então a gente tem 10 contos, mais ou menos 10 páginas por conto, um pouco menos por conta da diagramação, mas foi muito interessante como cada conto, mesmo curto, ele conseguiu, assim, ser muito intrínseco, sabe? Ele conseguiu entrar em mim e ele conseguiu me contar as histórias, então eu achei isso muito interessante. No primeiro conto a gente vai conhecer a história de um baiano de Salvador que tá na Alemanha fazendo intercâmbio, então já é um tipo aí de viagem mais comum, né? Tá no dia da festa de Iemanjá e tá lá se questionando, né, do porquê ele está lá numa cultura tão diferente da dele, e tá começando a meio que ficar triste pela situação, porque ele sente falta da terra natal dele, mas ele entende que estar lá faz bem pra ele, faz bem pros estudos, sabe? Ele tá lá por um bem maior. Então a gente vai observar de primeiro ponto esse baiano. E é muito interessante a forma de narrativa, porque tem muitas gírias baianas. Eu consegui me identificar bastante, eu consegui entrar no personagem e realmente me sentir como quando eu fiz uma viagem parecida. Então eu achei esse primeiro conto, assim, já uma abertura maravilhosa. No segundo conto a gente vai ter uma protagonista que ela é uma mulher, ela já tá um pouco ali mais madura, e ela teve um relacionamento com um cara que era um egípcio, e teve aquele choque cultural que a princípio foi a coisa que fez com que o relacionamento desse certo, que fez com que a união deles fosse boa, mas também que foi a causa da separação, porque o choque de cultura chegou num ponto que eles não conseguiram mais lidar com aquilo, e a gente vai ver um pouquinho depois um reencontro deles e ela relembrando esse momento, e eles vão fazer esse reencontro assim em outro lugar também. Então tem toda essa viagem do paralelo do choque de cultura deles, daquela primeira viagem, e também da viagem que eles estão fazendo e que eles se reencontram. O terceiro conto, ele é a história do Guilherme, e o Guilherme, ele sempre teve uma vida assim muito focada nos bens materiais, sabe? Só que de repente ele deu um start e ele percebeu que ele precisava mudar, então ele vai viver uma vida assim mais perto da natureza e conhecendo coisas, e é muito interessante esse conto até porque é realmente ele mudando a chave da vida dele, e ele tem uns pensamentos assim muito, sabe, fortes acerca das situações ali que estão ao redor dele, e são umas críticas até sociais muito interessantes, não que fala assim pra gente viver da forma que ele está vivendo, mas que faz com que a gente perceba algumas ações que a gente tem na vida e que talvez não sejam tão necessárias. Então eu achei esse conto muito interessante. Na verdade, de todos os contos daqui a gente consegue tirar alguma coisa que leva pra vida, sabe? E eu gosto muito da forma poética até como a autora conta as histórias nos contos e narra cada aventura de cada personagem, sabe? Então eu achei isso também, assim, a forma delicada como ela conta essas histórias em tão poucas páginas, quase sem diálogos, mas que ainda assim flui de uma forma muito gostosa, foi muito interessante pra mim. No quarto conto aqui a gente vai ter uma protagonista que ela tá fazendo uma viagem assim meio que pra se desintoxicar, e aí ela vai ter que tá de ônibus, ela
vai passar pela fronteira da Bulgária, mas ela descobre que não tem o carimbo no passaporte, então ela não pode entrar na Bulgária e fica ali naquele limbo da fronteira, né? Até que vem um outro ônibus e, com muita reluta, ela consegue embarcar pra voltar, né? E conseguir, então, sair do país. Só que quem vai auxiliar ela é uma mulher que é de uma religião, assim, que ela meio que torce um pouquinho o nariz por conta de como as mulheres são subjugadas nessa religião. E aí ela vai por uma noite inteira conversar com essa mulher e vai descobrir ali coisas em comum, assim como coisas completamente opostas. E isso vai fazer também com que ela reflita um pouco sobre as coisas que ela tá vivendo e sobre as emoções que ela tá passando e sobre tudo que tá acontecendo na vida dela. Então, também foi um conto, assim, muito interessante, especialmente por isso, por ela ver uma mulher que é completamente diferente dela, mas enxergar nessa mulher coisas que se assemelham a ela e perceber que as pessoas, elas são diferentes e elas são iguais de certa forma, sabe? E também buscam coisas parecidas. Então foi um conto também bem libertador. O quinto conto foi um dos mais fortes no meu ponto de vista, e nesse conto a gente vai ter uma mãe que ela descobre um câncer e que já tá basicamente incurável, e ela tem ali duas filhas que ela não conviveu muito porque ela e o marido eram muito focadas em trabalhar, eles tinham uma casa maravilhosa no Vale do Silício, eles trabalhavam 12 a 16 horas por dia, e aí ela tá com câncer agora e ela, tipo, tá se questionando assim, cara, será que minhas filhas vão lembrar de mim? Porque elas foram criadas pela babá, sabe? E aí ela decide, né, junto com o marido, fazer essa última viagem, uma viagem realmente de despedida. Ela tem noção que depois daquilo ali ela não vai ser mais nada. E daí ela tá nessa viagem aí refletindo sobre todas essas coisas. Então foi muito interessante esse conto também, assim. E foi um dos mais fortes no meu ponto de vista. A forma como tudo aconteceu, como a história foi narrada, como ela vai se descobrindo no meio dessa história dela mesma, sabe? O sexto conto já vai falar sobre uma mulher que ela já tá, assim, mais madura, né? Ela já tem um casamento de 20 e tantos anos, os filhos já saíram de casa e ela tá olhando pra aquele marido falando, cara, não é você, sabe? Já não é mais você. E aí ela decide buscar as raízes dela. Então ela sai da Austrália, onde ela mora, vem no Brasil, assim, aprendeu o português, vai pra Portugal, que é de onde a família dela era, pra se descobrir realmente, porque ela fugiu muito das raízes dela e ela sentiu que agora era a hora de buscar. Então ela vai se redescobrir durante essa viagem que ela vai fazer sozinha. E também esse conto foi interessante porque traz muito essa ideia da gente tentar encontrar a gente mesmo, sabe? Que a gente vive numa vida tão agitada, com várias pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente tá sozinho com várias pessoas ao nosso redor, mas a gente não tá vivendo, sabe? E daí ela vai fazer essa viagem sozinha, ela vai se arriscar nisso sozinha e ela vai se conhecer. Então também foi um conto, assim, muito de autodescoberta, eu achei interessantíssimo. O sétimo conto também foi, assim, maravilhoso, e a gente vai conhecer a cultura indiana. A gente vai ter aí 3 irmãs que nunca se deram muito bem, mas que depois da morte da mãe delas, elas vão precisar estar juntas, né, pra poder realizar um último desejo da mãe. E aí elas que moraram na Inglaterra desde pequenas por conta ali de preconceitos da cultura indiana para com elas, vão ter que voltar à Índia e elas vão se redescobrir como irmãs. Então teve essa forte ligação aí fraternal e também de amizade entre elas, e foi um conto, assim, que aquece muito o coração da gente. Eu gostei bastante desse também. O oitavo conto também vai falar aí sobre uma mistura de culturas, que é a cultura alemã com a cultura coreana. A gente tem um alemão que tá namorando um coreano e a mãe dele não concorda muito com o relacionamento porque queria que ele namorasse uma coreana também, só que ela vai lá e vai derrubar essas barreiras, né? E foi um conto, assim, bem fofinho, bem curtinho, mas também muito gostoso de ler. O nono conto também vai ter uma mistura aí de culturas, mas mais ligada à religiosidade. A gente vai ter um judeu e um católico vivendo uma aventura juntos depois da morte do irmão mais novo desse judeu. Ele nunca foi muito ligado à religião, mas depois da morte do irmão ele se apegou mais, né, à religião, e eles vão descobrir juntos aí algumas coisas durante uma viagem que foi muito, muito gostoso de ler também. E no décimo conto a gente volta para o protagonista do primeiro conto, e foi muito interessante porque é um ano depois do primeiro, né, da história que ele começa narrando esse livro aqui. E ele tá de volta à Bahia
e ele tá enxergando mudanças, assim, coisas que ele nunca enxergou antes de ir para a Alemanha, e a gente vai ter contrapontos, né, do país de primeiro mundo com o Brasil, e de como ele volta enxergando coisas que ele não enxergava, mas também como ele vê coisas que a gente tem aqui que nesse país não tem, sabe? Então foi um conto também muito libertador e muito interessante de ler, e que despe a gente dos preconceitos que a gente tem com o próprio país. Então, assim, é um livro que ele aponta os erros, mas ele também ressalta os pontos positivos. Gente, é um livro tão curto, mas que traz tantos aprendizados, sabe? São leituras muito gostosas, que conversam entre si, mesmo sendo tão diferentes e desconexas, e que conseguem entrar na gente. E como eu falei, assim, a forma da narrativa da autora, sinceramente, me dava a impressão de que ela viveu tudo isso, de que ela era cada um desses personagens e de que eu também era, porque enquanto eu li, eu senti uma vontade louca de visitar os lugares, de entrar na trama e viver aquela experiência com as pessoas que estavam vivendo ali, especialmente quando eles falam muito sobre fazer coisas sozinhas, porque eu me identifiquei bastante. Eu adoro fazer coisas sozinhas, eu me sinto muito completa quando eu tô comigo mesma, e é uma coisa que eu nunca fiz, é uma viagem sozinha, então deu um bichinho ali pra fazer isso. E eu amei, eu absurdamente amei. A edição é linda, vou filmar pra vocês um pouquinho dela e colocar aqui agora. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Mas sério, assim, eu já tava esperando gostar por ser um tema que eu curto, mas eu não tava esperando gostar tanto quanto eu gostei, sabe? Eu amei, eu indico muito a leitura, vocês vão amar também. Tá disponível na Amazon pra vocês comprarem tanto o livro físico quanto o e-book. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações pra vocês adquirirem. Muito obrigada, Manuela, por ter me convidado a ler e contar pros meus leitores o que eu achei desse livro. Eu tô muito feliz porque eu gostei bastante. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!